hoje ah, a gente vai ver aqui a parte de cultura de dados. Então, o que é mais a parte realmente de cultura de dados? Nós vamos também ver o que é o Zorro Data Prep. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse complemento da parte do Zorro Analytics, que é focado mais na preparação de dados, tá? E o que é o Zorro Analytics. Com isso, depois vai ter uma demonstração prática da criação de um dashboard, mas eu vou fazer desde o início, tá? Então, eu vou pegar a fonte de dados, criar as minhas views, criar a tabela, criar os meus relatórios e vou criar um dashboard, tá? Então, a ideia aqui é a gente passar por tudo isso aqui. Todo mundo aqui está preparado? Todo mundo está... É isso que vocês querem ver? Mandem um joinha. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui, vamos pegar e vamos falar um pouquinho de cultura de dados. Em algum momento, vocês já devem ter ouvido falar de uma cultura de data-driven, né? O data-driven, que é o quê? As empresas já orientadas ao trabalho com dados. Então, qualquer decisão que a empresa tem, ela vai estar antes verificando um dado para tomar essa decisão. Então, como a gente fala, são pessoas ou empresas que já são orientadas por dados. Esse é o maior nível de maturidade que a gente fala. Esse nível de maturidade de data-driven é o máximo da cultura de dados. Mas outras empresas, elas começam, essa cultura, ela começa com o quê? Desde a negação dos dados, né? Que são pessoas que não usam dados para nada, há decisões, às vezes, só se baseiam pela sua experiência, que é muito importante, mas não, às vezes você não tem uma referência, tá? Também há uma maturidade de empresas que a gente são o data curious, né? Os curiosos de dados, que aí ele tem a curiosidade de como utilizar esse dado. Às vezes tem até planilhas já em Excel com com alguns gráficos, né? Mas eles ainda estão iniciando a cultura de dados. Muitas empresas ainda também aqui no Brasil estão nisso, em alguma, iniciando. Não, é ruim estar nessa maturidade? Não, ela prejudica você hoje num mercado que o dado é uma fronteira rápida, você tem que atingir mais rapidamente os seus objetivos. Mas aqui, essa cultura de dados é uma evolução. Então, você vai evoluindo a sua empresa para até chegar a uma empresa data-driven. Tá? A mesma coisa, o data tree ou data try, que é as pessoas que já começam a testar até modelos de dados em cima da sua necessidade. E o data safety, que são já algumas decisões são tomadas por uma análise de dados. Então, você vê que toda empresa ela tem como evoluir, ela consegue chegar a um nível de maturidade em uma empresa data-driven. E acredito cada vez mais, porque hoje a gente sempre fala que a quarta revolução industrial é a revolução dos dados. Então, cada vez mais empresas data-driven vão ter que aparecer, né? Cada vez mais as empresas, você vai sempre ter essa meta de chegar a uma empresa data-driven, tá? Perfeito. E uma coisa que é da cultura de dados é que números são o que são, e não o que nós queremos que eles sejam. Isso até eu sempre ponho como uma frase muito interessante, porque justamente é o que realmente acontece. A gente vai ver dados, a gente vai modelar dados, e quando a gente enxergar esses dados, muitas vezes eles não vão estar de acordo do que a gente pensava que eles seriam, mas sim um número exato. E isso, às vezes, até fala, não, mas, puxa, trabalhei tanto para chegar nisso e nós chegamos somente nisso. Essa é a verdade dos dados, né?
que a gente consegue mensurar os resultados, né? A gente consegue mensurar a real situação, tá? E eu sempre falo uma coisa, quando a gente vai preparar dashboards, quando a gente vai trabalhar com uma estratégia de BI, a gente tem sempre que ter na visão que a gente tem que ter os nossos dados do passado, que é justamente saber como nós nos comportamos no passado, saber como foram os resultados das ações do passado, ter o presente, que é saber que o presente ele está, eu posso comparar com o passado e saber como que está indo a minha performance. Então, eu tenho um dashboard do passado, eu tenho um dashboard para o presente e eu posso ter uma previsão, isso criando em cima de machine learning, eu posso ter uma previsão de como eu quero o meu futuro, como será o meu futuro, na verdade. Até para poder fazer o quê? Corrigir uma rota. Para eu poder saber, por exemplo, em cima do meu dado do passado, em cima do meu dado presente, como que pode ser o meu futuro? E eu sair corrigindo o dado presente para que meu futuro possa se ajustar de acordo com a minha meta. Como que eu faço isso? Sempre eu vou ter essa visão quando eu tenho um ETL, eu tenho uma ferramenta, né, de Business Intelligence que pode me auxiliar a criar as minhas visões de dados, a consolidar os meus indicadores ou os meus OKRs, né, para saber se eu estou chegando no meu objetivo correto, se eu estou atingindo o que eu espero atingir. E a Zorro, ela tem duas soluções interligadas quando a gente fala de analytics. Ela tem uma solução chamada Data Prep, que ela nada mais é que ela é focada para a preparação do dado. O dado, às vezes, ele vem cru. Ele vem um dado que a gente extrai de alguma aplicação, ou às vezes extrai de uma planilha, ou extrai, às vezes, até de um componente eletrônico. E esse dado ele vem, às vezes, em formato que precisa de uma certa limpeza. Eu preciso de algumas regras de negócio para que eu possa ter o quê? Uma limpeza desse dado para que eu possa utilizá-lo. Então, com isso, a Azul criou uma ferramenta chamada Data Prep, que eu posso colocar as regras de negócio lá, tanto também posso criar um portal para receber arquivo, e nesse ponto eu trabalho o dado nas regras de negócio e deixo o dado preparado, limpo e possíveis transformações. Um exemplo, estado, SP ou São Paulo ou São P, por exemplo. Então, eu defino a regra que eu quero e eu trago o dado e consigo deixar o dado padronizado. Então, quando eu uso o Data Prep, eu estou usando uma ferramenta para fazer o meu primeiro passo, que é o tratamento desse dado e a transformação e a limpeza. Porque, às vezes, também vem um monte de sujeira quando você está extraindo o dado. É uma ferramenta muito importante e ela está interligada ao Zorro Analytics, tá? E quando a gente fala do Zorro Analytics, já é a nossa ferramenta de Business Intelligence. É a ferramenta que realmente a gente já pega esse dado, que já foi preparado, eu trago esse dado e começo a fazer as visões, e eu começo a fazer os meus relatórios para poder analisar o dado que foi colocado lá. Então, é aquele momento que eu começo a pegar os meus dados, começo a trabalhar esses dados, começo a analisá-lo e ele vai começar a me responder. Porque é interessante, quando a gente vai criar um dashboard, a gente tem que ter a visão de que nós vamos fazer perguntas para os nossos dados. E os dashboards têm que nos responder essas perguntas. Ao ponto que a gente bate o olho e fala assim, por exemplo, quanto que eu vendi do produto A na região Nordeste? Eu, ao bater o olho a um gráfico, a um dashboard, ele vai ter que me retornar essa pergunta. Falar, não, olha, na região Nordeste o produto A vendeu
tanto por cento, até a mais que da região sudeste. Então, você consegue ter perguntas respondidas com o dashboard. Não são só apenas números, são perguntas mesmo. E aí também você consegue criar dentro do Analytics, trabalhar dashboards com storytelling, né? Então, fazer toda aquela parte de dados interligados com dados, contando uma história. Isso é importantíssimo, tá? E o que a gente vai estar falando aqui agora na demonstração prática? Então, até aqui são conceitos, e colocamos aqui conceitos para vocês, e vamos agora mostrar na prática o que nós estamos falando. A gente vai falar um pouquinho da visão geral do Analytics, tá? Vou mostrar um pouco o Analytics. Eu vou importar algumas tabelas de dados, na verdade, 2 tabelas de dados, e vou criar algumas visões, alguns relatórios. Em cima desses relatórios, eu vou criar um dashboard, tá? Para mostrar como que é o andamento todo do Zorro Analytics. Tudo bem, pessoal? Preparados? Mandem um joinha. E eu vejo, vocês estão vendo a minha tela do Zorro Analytics agora? Vou até aumentar aqui o zoom. O que acontece, pessoal? Aqui, quando você abre o Zorro Analytics, ele mostra para você os espaços de trabalho. Então, eu tenho aqui 3 espaços de trabalhos aqui que eu já tinha criado em algum momento, em algum teste. Eu também tenho meus painéis. Então, aqui ele me mostra alguns painéis que eu já tenho criado para acesso rápido. E ele me mostra quais foram os itens recentes que eu criei aqui no meu esse espaço de trabalhos. O espaço de trabalho, ele nada mais é que um conjunto de dados e views e dashboards que eu vou estar trabalhando de um determinado assunto. Então, por exemplo, eu posso criar espaços de trabalho só para falar de financeiro, eu posso criar espaços de trabalho somente para falar de resultados de vendas, eu posso criar espaços de trabalho para falar de como vai ser o suporte. Então, eu crio ambientes, eu crio espaços de trabalho para separar uma estrutura lógica do assunto que eu vou tratar com o meu dado, tá? Eu vou começar um espaço novo de trabalho. E como que eu vou começar isso? Eu vou já começar importando um dado. Eu venho por aqui, ó, eu vou já importar seus dados. Esses dados, quando eu falo de importação de dados, eu posso vir de várias formas, tá? Eu posso pegar uma planilha em Excel, um HTML, eu posso pegar de feeds, eu posso pegar de um armazenamento na nuvem, posso pegar um banco de dados ou um data lake já estruturado, pegar de outros espaços de trabalhos do Analytics, e assim vai. E algumas ferramentas. Então, você vai ver que algumas ferramentas já de mercado, eu já tenho um conector já disponível aqui para poder fazer. Algumas são da Zorro, outras já são conhecidas, né? Algumas até concorrentes em algum ponto, e eu consigo aqui, ó, pegar várias informações aqui, tá? No meu caso aqui, eu vou pegar eu tenho 2 planilhas Excel de exemplo aqui que eu vou pegar. Então eu vou clicar aqui, ó, em arquivo e eu vou falar, eu começo, como eu estou criando aqui um espaço de trabalho, eu estou importando para um espaço de trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um nome, eu vou dar um nome para esse espaço de trabalho. Eu vou chamar esse nome eu vou pôr aqui um nome bem conhecido, né? Webinar de Zorro Analytics, até para a gente saber que eu estou criando isso aqui para o webinar. E aqui ele fala os formatos do tipo de arquivo. E aqui é importante que eu vou fazer o quê? Onde eu vou localizar esse arquivo? No meu caso, eu vou pegar de uma unidade local, mas eu posso pegar, colar os dados aqui, ou posso fazer via FTP, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer o quê?
eu vou trabalhar numa unidade local e vou escolher o arquivo. Ao escolher o arquivo, ó, vou pegar um arquivo chamado seios, tá? Vendas, e vou para o próximo. Vocês viram que é bem tranquilo. E ele pega o quê? Aqui, se tiver a planilha, tiver várias abas, ele vai demonstrar cada aba da planilha. Essa planilha aqui só tem uma aba. E ela é bem simples. Então, ela vem aqui, ó. Ele já vem aqui, ó. A toda a parte da tabela, já vem as informações da tabela. Ele me mostra um exemplo, tá? E eu vou pegar aqui, vou pegar próximo, e aqui eu defino o que? O nome da minha tabela, então eu vou chamar de vendas, tá? Vou considerar que a primeira linha realmente é o nome da coluna, e eu vou manter esse padrão aqui sugerido de data, tá? Não vou mudar a data aqui, eu vou manter esse padrão sugerido de data. O que ele vai falar aqui para mim que é muito importante? Ele, pelo nome das colunas aqui, ó, ele também me mostra o tipo de dados. Então, eu já posso importar no tipo de dado certo, ou se eu quiser alterar esse tipo de dado, eu altero. No caso aqui, ó, eu vou manter o que ele está me sugerindo aqui, ó. Aqui a parte é moeda, então eu vou manter do jeito que eu preciso. Se eu quisesse preparar mais essa tabela, eu conseguiria já clicar aqui em preparação de dados, ele já me abriria o Data Prep para eu começar a fazer o saneamento do dado. Tá? No meu caso aqui, eu vou já pôr aqui para criar, tá? Você viu que foi rápido, ele falou, olha, foi o total de 11 colunas e selecionado para importação foram as 11. E o total de linha foi 750 linhas, ele importou. Feito isso, vocês viram que como foi simples, né? Ó, ele já abriu o meu ambiente escrito vendas e ele já pegou aqui um webinar Zorro Analytics. O ponto que é assim, ele como as soluções da Zorro utilizam o ZIA, que é uma inteligência artificial, ele também já pergunta para mim, ó, que ele consegue já gerar uma sugestão de dashboard e de análise e se eu quero prosseguir com essa sugestão. Como a gente vai mostrar, é uma demonstração, eu vou fazer do zero, mas se eu quisesse, era apertar assim, ele automaticamente já criaria algumas análises, tá? E já provavelmente já criaria um ou dois dashboards referente às análises que ele encontrou. No meu caso, eu quero fazer do zero, eu vou fazer item a item, tá? Então eu vou por aqui, não vou aceitar a sugestão dele. Quando a gente vem aqui, aqui já é o nosso espaço de trabalho mesmo, tá? E no espaço de trabalho eu tenho aqui a explorar, onde vem as tabelas, vem os painéis, se tivesse painéis e relatórios, é a minha visualização. Se eu quero só ver painéis, eu clico aqui, ele vai aparecer listado todos os painéis, que são os nossos dashboards, tá? Aqui eu ainda não tenho nenhum. Se eu tenho algum relatório, ele me mostra aqui os relatórios também. E meus dados, ó, ele já me mostra uma tabela. Então, eu já tenho uma tabela, tá? Aqui eu posso perguntar para a ZIA, então eu posso usar a inteligência artificial para perguntar algumas coisas e ela já gerar para mim. E aqui são as minhas fontes de dados. Por que eu cheguei até aqui? Aqui eu quero adicionar mais uma fonte de dados. Em vez de eu ter que ir lá de novo e importar meus dados, eu venho aqui em fonte de dados e adiciono mais uma fonte, que também vai ser o mesmo processo. É um arquivo em Excel, que agora ele não me pede mais o espaço de trabalho, porque eu já estou nele, então quer dizer, já foi criado, mas aqui eu vou criar o nome da tabela, que eu vou chamar ela de preços, tá? E eu vou pegar aqui, ó, e pegar essa tabela price. Eu vou tirar aqui o C cedilha, né? Para não dar nenhum problema, tá? E escolhi a tabela price aqui, price, e dei um próximo. E ele me mostra, ó, categoria de produto, produto e custo, tá? Vou aqui, ó, vou continuar, vou criar, vou manter essa categorização.
É interessante, ó, ele me abre agora que eu posso fazer já uma junção dos dados, se eu quiser trabalhar a junção de dados. No caso, aqui eu já começo a preparar ou até uma terceira tabela de trabalho. No meu caso aqui, eu não preciso, porque a tabela de vendas é uma coisa, a tabela de preço é outra, eu não vou precisar correlacioná-los. Mas se eu precisasse, eu já posso unir a partir da importação. Então, na importação, eu já conseguiria fazer essa união, tá? E vou aqui fazer a minha criação. Tá? Ele ó, falou: ó, 3 colunas, foi importado e quantidade de linhas muito parecido. Feito isso, ó, novamente ele me pergunta se eu quero gerar tudo automaticamente. Eu não quero, eu sou uma pessoa que eu quero fazer do zero. Vou aqui ó, e não. Tá? Então, temos aqui já nossas fontes de dados. Então, eu tenho a fonte de dado preço, eu tenho a fonte de dado vendas. Bacana, né? Vamos criar relatórios. Então, eu vou começar criando um relatório aqui, tá? Então, eu pretendo criar um relatório de total de vendas por categoria, tá? Então, por exemplo, eu quero um total de vendas por categoria. Eu vou aqui, ó, vou criar uma visualização de mapa gráfico, vou selecionar a tabela vendas, tá? E vou criar aqui um total de vendas. Vou até mudar aqui, ó, total de vendas por categoria, tá? De produtos, tá? Nesse total de vendas aqui, eu vou selecionar o quê? Eu vou pegar o produto categoria como eixo X, tá? Vou pegar as vendas como eixo Y e eu vou querer a cor em cima do produto categoria, tá? Então, eu vou pegar aqui a cor. E os textos, tá? Que eu quero fazer uma somatória de texto, eu vou pegar aqui pelo nosso sales, que vai dar isso aqui. Vamos ver como fica esse gráfico, tá? Olha só, ele colocou aqui as categorias que foram vendidas, tá? E ele separou em três barras, né? Que foram as 3 categorias que eu vendo, né? E ela falou o valor total e botou bonitinho. Se eu não quiser, eu quiser tirar o texto e colocar, ó, ele não vem, ó, o valor da somatória das vendas, tá? Eu vou colocar esse valor aqui porque ele vai me mostrar bonitinho o total de vendas. Só que ele faz o quê? Uma sugestão. Só que eu gostei desse gráfico? Gostei. Mas eu posso ter aqui outros tipos de gráfico. Então, se eu clicar aqui em 3 pontos, ó, ele me mostra os gráficos que eu posso estar trabalhando. Então, eu posso trabalhar barra vertical empilhada, eu posso a horizontal empilhada, eu posso pegar barras horizontais e ela colocar todo o mesmo sentido, só mudando o valor. Então, eu posso trabalhar como eu quero. Eu gostei dessa aqui, barra horizontal empilhada. Bacana. Então, feito isso, eu também posso criar filtros. Aqui eu crio meus filtros dos dados em si, tá? Então, eu crio meus filtros dos dados, mas aí são filtros do próprio relatório, tá? E aqui eu crio filtros de usuário. Então, o usuário pode selecionar o que ele deseja filtrar, o que ele deseja ver. Então, se eu pegar aqui, por aqui, ó, um filtro de categoria e pôr no gráfico, quando eu salvar aqui, ó, estou salvando o meu gráfico, vou em modo sugestão, ó, eu posso só selecionar a categoria e ele vai me mostrar a categoria, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, cada categoria que eu fiz, eu posso trabalhar, tá? Eu vou ir na parte de projeção e eu vou tirar isso aqui porque eu não vou precisar. Para esse gráfico, eu não vou precisar de filtro de usuário, tá? Bacana. Então, eu fiz o meu primeiro gráfico em cima dos dados
que eu tive. Então, eu vim aqui, ó, eu tenho já dados, já tenho relatórios, tá? Isso muito bacana. Agora, eu vou criar um outro relatório. Eu vou pegar regiões, eu quero pegar categorias de produto, tá? Então, das regiões, eu vou querer pegar a categoria de produto. Eu vou aqui em relatório e vou criar um novo relatório. Vocês podem ver que ele tem vários tipos de relatório, né? Então, primeiro eu fui uma visualização de mapa, que é um gráfico. O segundo já é um pivot table. E aqui eu posso fazer gráficos de resumo e gráficos tabulares. Eu vou pegar agora, como eu quero uma tabelinha, eu vou criar uma pivot table aqui, tá? Que vai ser o quê? Minha tabela de vendas também. Eu vou trabalhar em cima da minha tabela de vendas, tá? Na minha pivot table, eu vou trabalhar o quê? Eu vou pegar primeiro a região, tá? Cliquei em região, vou ver como que ficou. Legal, ó. Então ele já me separou aqui, ó, central, leste e oeste. Então eu tenho aqui bonitinho já a região, tá? Eu quero, nas linhas, eu quero produto de categoria, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, produto categoria. Vamos ver como já fica. Ó, bacana. Ele pegou aqui o produto, ele pegou as categorias, né, que eu tenho e quanto que eu vendi em cada região, tá? E eu vou pegar aqui e eu vou pôr os dados. Vou pegar aqui os dados, que automaticamente ele já me põe aqui como soma, tá? E vou clicar aqui. Feito isso, olha que bacana, ele já me criou uma tabela, ó, que tem os dados todos já separados. Então, se eu quiser saber que pela categoria onde vendeu mais, olha, eu já sei, por exemplo, que o hortifruti já vendeu mais aqui no leste. Então, eu tenho isso aqui bonitinho. Feito isso, eu posso criar temas. E esses temas eu posso mudar a cor. Eu vou pôr aqui uma corzinha verde aqui no meu tema, tá? E mudei aqui a cor da minha tabela. E aqui eu vou chamar de vendas por região e categoria de produtos, tá? Salvei aqui, tá? Então eu tenho aqui agora mais um item feito para relatório, tá? Eu precisaria desses dois itens feitos aqui para relatório. Então peguei aqui, ó, exibi. Então eu tenho dois dados, eu tenho relatórios aqui. E agora, vamos começar a criar o nosso dashboard, né? Vamos começar a criar nosso ambiente aqui, nosso painel, para a gente trabalhar o nosso painel, né? Então, é a hora que a gente vai começar a trabalhar o nosso painel. Como que eu vou fazer esse painel aqui? Então, primeiro eu vou criar aqui um novo painel. Ele vai abrir aqui para mim desse jeito, tá? Então, eu vou começar a trabalhar um novo painel aqui. O meu painel, eu posso ter o quê? Aqui ele vai me mostrar todos os relatórios e tabelas de venda, tá? Aqui ele vai mostrar os elementos que eu posso usar no meu painel. Então, eu posso usar um título, eu posso pôr parágrafo, eu posso usar um editor rico de texto, posso pôr imagem, posso inserir código, tá? E aqui eu uso os meus widgets para a parte de que eu chamo de KPIs. Então, é a hora que eu vou começar a usar meus KPIs. Eu vou fazer assim. Primeiro KPI que me vem à mente é qual é o total de vendas geral, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no KPI de valor, vou colocar aqui, ó, e eu vou trabalhar esse meu KPI de valor aqui, tá? Então eu vou começar a brincar com o meu KPI de vendas aqui. Então, quando eu falo que eu quero trabalhar vendas, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, ó, quando eu abro aqui, ó, coluna de dados, ele me mostra o quê? Todas as meus dados aqui. Aqui eu tenho a parte de filtro e as configurações. Então eu vou pegar aqui, ó, na coluna de dados eu vou pegar de vendas, eu vou pegar
vendas eu vou pegar a soma delas, tá? Mas eu posso pegar o valor máximo, eu posso pegar o valor mínimo, eu posso pegar a média, eu posso fazer uma contagem ou uma contagem distinta, mas no meu caso aqui eu vou pegar a soma. Olha que interessante, já pôs aqui, ó, total de ceias, tá? Quero agrupar com alguma coisa? Não, não preciso. Mas uma coisa eu quero mudar isso, eu quero mudar esse valor aqui, total sales, eu quero mudar aqui para total de vendas. E eu mudei aqui, ó, total de vendas. Então, feito isso, eu criei o meu primeiro indicador, que é o total de vendas. A mesma coisa eu vou fazer para quê? Para outros indicadores. Eu quero fazer agora um total por região de vendas muito fácil. Então eu venho aqui, ó, eu vou duplicar, que é a parte mais fácil fazer. Vou editar esse e eu vou pôr um filtro. Porque é a mesma coisa, é um total de vendas. Então eu vou aqui, ó, e vou pôr um filtro. Esse filtro eu vou ajustar com o quê? Eu vou ajustar com uma coisa chamada região. E eu vou escolher agora somente a central. E vou pôr aqui, ó, valores, e eu vou pôr total de vendas na região central. Olha, ele já me criou outro indicador. Vocês viram como foi fácil fazer essa alteração? A mesma coisa se eu vou criar aqui, ó, vou criar mais dois aqui, eu vou duplicar mais um, porque eu quero, se eu já tenho da região central, eu quero da região leste. E eu venho aqui, ó, e falo região leste. E ao mesmo tempo eu quero também da região oeste. Então eu venho aqui também filtro, ó. Tranquilo, eu consigo mudar aqui, ó. E fácil eu consigo mudar. Mas olha só que interessante, ficou um espaço aqui, né? Como que eu faço para alinhar isso aqui de forma homogênea, né? Ficar tudo certinho. Eu venho aqui, ó, marco um, marco outro, outro e outro, e ó, tem o ajustar largura. Feito isso, ó, ele já ajustou a largura aqui, tá? Então aqui eu já fiz uma coisa no meu item aqui. Outro ponto, agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou até salvar o meu gráfico aqui, eu vou pôr aqui meu dashboard de vendas, tá? Salvei. Ó, então ele já está me salvando meu dashboard de venda. Meu dashboard ainda não está completo e não está do jeito que eu quero. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar um elemento e vou pôr um título nele aqui. E nesse elemento eu quero colocar aqui meus gráficos de venda, tá? Então eu peguei aqui, ó, gráfico de venda, eu vou aumentar um pouquinho a fonte, deixar aqui bonitinho, gráficos de venda. E agora eu vou pegar alguns elementos de relatório, ó. Eu vou pegar o total de venda por categoria e eu vou pegar o vendas por região. Olha como já está ficando o meu dashboard. Olha como que ele já está sendo construído, né? Também, agora eu vou pegar aqui, eu vou adicionar mais um elemento e vou colocar aqui como fontes de dados, só para a gente ter aí uma informação, tá? Feito isso, tá? Por que que ele tá? Feito isso, vamos salvar. Deixa eu aumentar minha fonte. Eu vou por aqui mais também uma fontezinha mais bonitinha aqui. 36, para a gente enxergar, tá? Aí eu vou pegar e vou por aqui, ó. Preço e vendas, tá? Essas são
minhas fontes, né? Bacana. Vamos ver, vou salvar aqui, vamos ver como ficou. Ó, ele ficou até bonitinho, né? Mas pode melhorar. Eu sempre falo que dashboard pode ser melhorado. Então eu posso mudar o tema. Então eu venho aqui em tema, eu posso usar sólido, gradual, eu posso usar imagem, eu posso trabalhar o meu tema como quiser. Eu vou trabalhar esse tema aqui, ó, preenchimento multicolorido, tá? E eu vou querer uma cor escura. Olha como ele já ficou diferente. Olha como meu dashboard ficou bonitinho, tá? E isso daqui eu posso ainda fazer uma coisa melhor ainda, tá? Eu posso pôr um filtro. Então eu venho aqui, eu posso definir um filtro. Vou em projeto de edição e eu posso pôr um filtro de usuário, que é o quê? O produto categoria, tá? Então eu posso, ó, ter um filtro aqui também de usuário que vai atingir aqui, ó, e vai mudar o meu dashboard da forma que eu bem entender. Tá, gente? Então, esse aqui é como a gente fala, criamos desde de pegar uma fonte de dados, criar alguns relatórios e trazer na criação de um dashboard, tá? Agora vem as perguntas e dúvidas do que eu vou estar respondendo aqui em perguntas e respostas, tá, gente? Já vou até olhar, abrir aqui, perguntas e respostas. Tem uma pergunta já que foi passada, é se eu consigo importar pelos Zorro Books. Na verdade, você consegue pegar os dados dos Zorro Books de forma mais tranquila. Quando você vai aqui até na ou fonte de dados, por exemplo, e adicionar uma fonte de dados, você tem os Zorro Books aqui, tá? Então você pode já importar aqui dos Zorro Books, tá? Dentro do Zorro pode ser realizada uma conexão para o Zorro Books, o que permite verificar seus dados dentro da ferramenta. O Analytics, ele é uma ferramenta de BI, tá? Então, o que que ele faz? Ele pega e copia os dados dos Zorro Books e esses dados ele mantém lá e você faz os gráficos dele. Você não faz alteração. Eu não consigo alterar algo no Analytics que volte para o Zorro Books. Outra pergunta: é possível construir Dash utilizando o ZIA de forma convencional? Sim, tranquilamente. Você vai criando, você vai até você cria as views, a própria ZIA aqui, ó, a todo momento, ó, você pode pôr, ó, pergunte ao ZIA, ele traz aqui, ele pode te ajudar com a parte de dashboard e tudo mais. Uma vez que eu tenho já, aí também responder uma pergunta: como que eu faço para atualizar os dados? Somente subir uma planilha atualizada e o dashboard recalcula? Sim, tá? Por quê? Quando eu vou criar a fonte de dados, tá? Aí até mostrando para vocês, quando eu crio a fonte de dados, eu posso adicionar periodicidade, que ela vai pegar isso todos os dias ou uma vez ao mês e tudo mais. E com isso, ela já vai recalculando. Por quê? O que entrar aqui no dado é o que ele vai fazer os dashboards, tá? Tá. Sobre a gente trabalhar fórmulas, tá? Você tem dois tipos de fórmulas dentro do Zoho Analytics. Você tem uma fórmula que você vai trabalhar uma coluna nova e você tem uma fórmula que ele chama de fórmula agregada. Ele pega e faz a somatória ou faz um tratamento de uma única coluna. Quando você pretende fazer mesclar dados de várias tabelas, eu aconselho você usar a parte de a gente criar uma nova tabela usando tabelas de consulta e fazer isso usando o SQL
para te ajudar, tá? Então, eu posso fazer tabelas de consulta usando o SQL. Então, é a hora que eu uso toda a parte de... Aí eu posso criar fórmulas usando comandos de SQL, tá? Como as informações que atualizam o Books diariamente, eu preciso sempre importar esses dados novos ou com essa conexão criada fica sincronizado automaticamente com esses dados, posso fazer fórmulas igual ao Power BI? Sim, na verdade, uma vez que você criou o seu sincronismo, você pode definir o tempo de periodicidade do sincronismo, tá? Então, por exemplo, se ele vai de 3 em 3 horas, ou diário, ou semanal. Toda vez que ele for sincronizar, ele só vai te avisar se ele não conseguir, ele te manda um e-mail informando que teve erro do sincronismo. Ou quando você vai lá em fonte de dados, ele vai falar se foi com sucesso ou não naquele momento. Mas o que eu fiz aqui foi só um sincronismo único. Mas, por exemplo, no Zorro Book, você pode fazer sincronismo de 3 em 3 horas. Feito isso, ele toda hora que ele atualizar, ele já vai atualizar os dashboards. Você não precisa ficar se preocupando nessa atualização. Mais pergunta, pessoal? Espero ter resolvido todas as questões aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um joinha, alguma informação que queira deixar. Tá? Nós aqui da Cafinet, se vocês têm algum desafio, que vocês enfrentam algum desafio, por favor, podem aqui entrar em contato comercial@cafinet, tá? E também nos acompanhem no LinkedIn, no Instagram, que a gente sempre tem treinamentos e tem informações que a gente acaba passando, tá? Um prazer, foi meu imenso de poder estar aqui passando um pouco de conhecimento para vocês, tá? E desejo um ótimo dia para todos. Um grande abraço a todos e até a próxima.